Sem mais demora, nós vamos compartilhar a palavra que Deus ministrou no meu coração essa semana. Eu queria estar lendo com você o texto que está lá em Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 12, aleluia. Para sua Bíblia comigo, Epístola aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1, eu vou estar lendo a versão NVT, nova versão transformadora. Quem achou, diga achei. Não achou ainda? Quem achou, diga achei. Aleluia. Em reverência à palavra de Deus, coloque de pé, para nós lermos juntos. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos, e também do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Deste modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Só até aqui. Feche os teus olhos, vamos orar. Paizinho, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é fiel. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, que no abrir e fechar dos meus lábios, a tua palavra ela vá e ela produza o resultado pelo qual ela está sendo enviada. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos, Senhor, ministrando a tua palavra, e que verdadeiramente não venha ser o homem, não venha ser eu, mas que o teu Espírito Santo venha falar a cada coração nessa noite. Nós te entregamos, Senhor, esse momento e te pedimos, fica aqui, fala, Senhor, de forma extraordinária a cada coração nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode glorificar ao Senhor? Pode se assentar, glorificando a Deus. Querido, esse texto, ele é um texto maravilhoso. Nós sabemos que Hebreus é uma epístola que não sabemos ao certo o escritor que nos trouxe tantas revelações nessa carta. E algo que me chama muita atenção é que a carta aos Hebreus, ela tem como objetivo colocar Jesus, colocar o reino de Deus como superior a toda e qualquer outro reino. Sabe, nós vemos a superioridade de Cristo. Nós vemos na carta aos Hebreus, o escritor trazendo uma ênfase do trono, trazendo uma ênfase de que Jesus está assentado,
de que Jesus governa, de que Ele é a supremacia, de que o Senhor é superior a toda e qualquer autoridade, a todo e qualquer reino, e isso fica claro em todos os ensinamentos da Epístola aos Hebreus. Uma outra peculiaridade é que, por não se saber ao certo quem escreveu, temos alguns grandes homens que possivelmente possam ter escrito. Dentre esses homens a gente encontra Paulo. Paulo, ele pode ser o escritor, desconhecido da carta aos Hebreus, porém nós temos outras alternativas. Pode ser Apolo, pode ser Silas, pode ser Príscila, e a gente tem aqui algumas pessoas que foram grandes homens de Deus e também mulheres de Deus, que podem ter escrito a carta aos Hebreus. É claro que o mais aceitável e o que a gente aprende ser o mais provável é que Paulo também tenha escrito, pela forma que ele escreve, pela maneira que parece muito com as cartas de Paulo, porém com algumas peculiaridades. Então, eu não quero aqui afirmar que foi Paulo que escreveu, porque nós não temos essa certeza, mas nós podemos aceitar que de fato possa ter sido Paulo que escreveu à igreja, escreveu aos Hebreus. Esse texto, capítulo de número 12, ele vem logo depois dos heróis da fé. No capítulo 11 a gente vê a listagem dos heróis da fé, e a gente percebe grandes homens e mulheres também que fizeram a diferença, e que nos ensinam e que também nos inspiram hoje, sabe, na nossa caminhada cristã, na nossa vida com Deus. E logo depois dessa listagem, de heróis da fé, nós entramos aqui no capítulo 12 e possivelmente Paulo começa falando algo que eu considero muito importante. Ele começa falando: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, uma tão grande multidão que testemunharam e que testemunham, nós precisamos nos livrar de todo o peso que nos faz vagarosos e também do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Paulo está falando de uma corrida, e ele está fazendo um paralelo na nossa caminhada cristã, na nossa vida com Deus, com uma corrida, E eu queria aqui fazer uma alusão. Quem aqui não vai se lembrar da Olimpíada de 2004, se eu não me engano, quando o maratonista brasileiro Vanderlei, ele estava na frente correndo, e naquele momento, do nada, um ex-padre irlandês entra no caminho dele, para ele no meio daquela corrida, e ele tem que se desvencilhar daquela situação, mas mesmo com aquele obstáculo e com aquela dificuldade, ele não desiste, ele persevera, ele insiste, e ele continua, e ele chega até o fim, e ele recebe a medalha de bronze. E depois, por causa dessa atitude que ele teve de não parar, de não desistir, de mesmo diante, daquela grande adversidade, ele recebeu, o título de o atleta mais importante de 2004, e ele nos ensinou e nos deixou um exemplo muito importante de perseverança, de não desistir mesmo em meio há muitos obstáculos. Como nós estamos falando de corrida, é pertinente nós entendermos que numa corrida, muitas vezes nós vamos enfrentar desafios. Esse homem enfrentou um grande desafio. Ele foi parado quando ele estava na frente, quando ele estava ganhando, Todos dizem que certamente ele seria a medalha de ouro naquela corrida, mas por causa desse contratempo, ele não conseguiu o seu objetivo maior, mas o mais importante ele conseguiu, foi chegar no final. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: o mais importante é você chegar no final.
Fala, o mais importante é você vencer você mesmo. Fala mais uma vez, o mais importante é você vencer você mesmo. Nós vemos que Paulo ele está nos ensinando e fazendo essa comparação da nossa caminhada cristã com uma corrida. E isso é importante, nós precisamos entender de coisas que nos ensinam, sabe, como devemos nos portar diante dessa corrida que está proposta para cada um de nós. E eu queria falar de algumas lições, eu queria falar de algo que é fundamental. Paulo está falando de perseverar na corrida, de insistir na corrida, de não desistir na corrida. Eu não sei as dificuldades, as guerras que você tem enfrentado, mas tem uma coisa que nós precisamos entender na nossa vida cristã, é que não é uma opção desistir, não é uma opção parar, não é uma opção permitir que as adversidades, que as barreiras, que os desafios venham parar aquilo que o Senhor já começou na nossa vida, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Isso tem uma coisa que nós precisamos entender: aquilo que Deus começou, quem sou eu para parar? Aquilo que Deus iniciou na minha vida, não é tempo de parar, não é tempo de paralisar o agir de Deus, não é tempo de olhar para a tempestade, não é tempo de olhar para as adversidades, não é tempo de olhar para as barreiras, para o cansaço, porque numa corrida nós precisamos enfrentar o cansaço, numa corrida nós precisamos aprender a ter resistência, numa corrida nós precisamos vencer a nós mesmos, e o maior e principal desafio na vida de quem corre é vencer a si mesmo. Sabe, eu não tenho corrido com muita frequência, mas eu sempre gostei de correr. E teve uma época na minha vida que eu estava firme, eu estava correndo todos os dias pela manhã, toda manhã eu acordava por volta das 6, 7 horas, eu tô com saudade dessa época. Ora por mim, querido, para eu voltar a fazer isso. E eu lembro que eu acordava esse horário e eu ia correr, eu colocava o meu tênis, eu colocava o meu short, uma camisa, né, mais leve para correr, eu me preparava, eu tomava um café para despertar, eu jogava uma água no rosto, a primeira coisa que eu fazia do meu dia era sair para correr. Eu fiquei fazendo isso durante 2 meses consecutivos. Eu emagreci 15 quilos, querido. Eu tava bem. Eu não sei porque que eu parei com isso. Ora por mim aí em nome de Jesus para eu voltar. Eu tenho saudade disso. Eu vou voltar, querido, em nome de Jesus. E o que isso me mostrou? Sabe que o meu maior desafio não era a corrida em si, mas era eu me vencer. Todos os dias eu precisava morrer um pouquinho para mim mesmo, eu precisava falar, não, isso é importante, eu não posso abrir mão disso, eu preciso me vencer, eu preciso melhorar o meu tempo, eu não quero me comparar com ninguém, eu não sou corredor profissional, a única coisa que eu quero é me vencer. A única coisa que eu quero é melhorar o meu tempo a cada dia, é correr um pouco mais rápido a cada dia, é talvez correr 1 quilômetro a mais. E eu não tinha como adversário ninguém, a não ser eu mesmo. E nós precisamos entender que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós sabemos que nós temos um grande inimigo das nossas almas, Satanás, mas o inimigo ele só age quando nós permitimos. Nós precisamos entender que o maior inimigo diário somos nós mesmos. A gente tem que se olhar no espelho e perceber que nós precisamos e podemos melhorar a cada dia. Você pode ser melhor hoje do que você foi ontem. Na verdade, você deve ser melhor. Nós devemos nos desafiar. Nós devemos entender que nessa corrida, nessa caminhada, nós precisamos nos vencer. Paulo,
ele está falando aqui sobre, sabe, essa ideia de que existe uma corrida no âmbito espiritual. Existe um trajeto que nós precisamos trilhar. Nós precisamos desenvolver. O que é mais lindo é que Paulo ele não compara uma caminhada, mas nesse texto específico, ele está comparando com uma corrida. E a corrida ela exige mais do que uma caminhada. A corrida ela exige muito mais esforço, ela exige muito mais força, ela exige muito mais preparação, ela exige resistência, mais fôlego. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus nessa noite está exigindo mais resistência de você, mais fôlego. Sabe, querido, nós precisamos começar a entender que na caminhada cristã existe, sabe, o raso e existe o profundo. Na vida com Deus existe um começo, mas a gente precisa desenvolver isso. Você pode até começar andando, mas vai ter uma hora que você vai precisar correr. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Mesmo que você ache que você está devagar demais, Deus tem um poder de aceleração para derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para que você pare de beber leitinho e passe a um estágio de amadurecimento maior, para que você pare de andar, para que você pare de retardar aquilo que Deus já começou na sua vida e você comece a acelerar de forma exponencial aquilo que Deus já começou na sua vida, em nome de Jesus. Sabe, querido, nós precisamos nos vencer. O problema é que a gente se acomoda na mesmice, no natural, num passo de cada vez. Agora, querido, Deus ele nos desafia a sairmos dessa rotina da caminhada e a enfrentarmos uma rotina talvez um pouco mais pesada. Deus ele nos chama para nós vivermos experiências mais profundas, para acessarmos lugares que vai depender de nós. Sabe, muitas vezes mais resistência, mais força. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que não dá para correr sem preparo. Nós precisamos nos preparar. Você pode até começar, e normalmente você começa devagar. Numa corrida, você que talvez nunca tenha corrido, você vai começar intercalando a sua caminhada com o trote. Você vai começar intercalando, sabe, até onde você aguenta. Você dá alguns passos mais acelerados e você diminui o ritmo, até que você consiga criar uma constância e uma velocidade constante, até que o seu corpo consiga resistir, e até que você consiga, sabe, cada vez mais evoluir. Sabe, Paulo está falando sobre uma necessidade da caminhada cristã, de não se acomodar no pouco, de não parar o crescimento, de você desenvolver algo, de você se desafiar, de você se esticar, de você vencer a você mesmo, as suas próprias limitações, de você vencer aquela tentativa de Satanás de colocar na tua mente de que você não é capaz, de que você não consegue, de que não é para você. O inimigo ele fica todo o tempo tentando lançar na sua mente que do jeito que está bom, andando devagarinho está bom, que do jeitinho que está bom, vindo para a igreja de vez em quando está bom, vindo para a igreja quando dá está bom, servindo ao Senhor, orando de vez em quando que está bom.
vivendo da sua forma e não da forma de Deus, que está bom. Essa caminhada, esse trotezinho, está confortável, está muito bom. E Deus, Ele está nos empurrando a vivermos coisas maiores. Agora, se queremos viver coisas maiores, isso vai exigir mais empenho, mais esforço. Vai exigir que nós venhamos nos vencer a nossa carnalidade, vencer o nosso eu, vencer o nosso orgulho, vencer os nossos achismos, às vezes vencer as nossas religiosidades. Deus, Ele está falando aqui para a igreja: olha, existe uma corrida, e você está insistindo na caminhada. Vira para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim: existe uma corrida, para de insistir nessa caminhada, existe um nível acima. Fala, Deus quer te levar a um nível acima, Deus quer esticar você. Fala para esse irmão que está do seu lado: Deus quer esticar você, Deus quer te levar a um novo nível, Deus quer te fazer crescer, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, ministerialmente. Deus quer te fazer crescer, Deus quer te fazer desenvolver. Agora nós precisamos vencer, sair nessa zona, desse lugar de conforto e de conformismo, que muitas vezes briga conosco. E nós precisamos entender que a corrida exige um preparo. Você não corre de qualquer maneira. Uma coisa eu aprendi nesse período de corrida, que quando eu tentava correr com um tênis normal, ou com um tênis que não era adequado, me machucava, fazia mal. E bem no comecinho, eu não tinha um tênis bom para correr, então eu corria com o tênis que eu tinha. E eu comecei a reparar que esse tênis, ele me causava alguns machucados, eu ficava com bolhas no meu pé. E aí eu fui entender que para a corrida tinha equipamentos que eu precisava utilizar, tinha o tênis correto. Eu percebi que não dava para correr, né, com uma camisa de algodão, porque ela pesava depois que você suava. Então eu falei: poxa, tem umas camisas próprias, melhores, que vão facilitar nesse meu aprendizado, nesse meu desenvolvimento. Tem coisas que eu preciso utilizar que vão facilitar, e é isso que Paulo está falando. Olha o que Paulo está falando aqui. Primeiro, ele começa nos ensinando algo que é importante. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. O que isso significa? Significa que as pessoas estão olhando para a gente? Não necessariamente. Paulo, ele está aqui dando continuidade ao capítulo 11. E o capítulo 11, Paulo está se referindo aos heróis da fé. Paulo, ele está falando de Adão, ele está falando dos heróis da fé, ele está falando de Abel, ele começa Enoque, e ele vem vindo Moisés, ele vai falando de todos os heróis da fé. É como se Paulo estivesse falando aqui, ó, existe uma grande nuvem de testemunhas que vieram antes de vocês, e que testemunharam, e que te deram exemplos, e que podem te inspirar hoje a sair dessa zona de conforto que você está. É como se Paulo estivesse falando: existe uma multidão de testemunhas, existem grandes homens, heróis da fé, que no passado fizeram a diferença. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender, a nos inspirar com a história de pessoas que fizeram a diferença, de termos referência, de nos inspirarmos em pessoas que fizeram a diferença. Existe uma nuvem de testemunhas que vieram antes de nós, que testemunharam, que fizeram a diferença, e que nos ensinam a persistir, nos ensinam a avançar, nos ensinam a progredir, nos ensinam a experimentar o novo de Deus. Quando a gente olha na vida de pessoas, algumas coisas que Deus fez na vida de pessoas, isso pode nos inspirar a viver igual.
Quantos estão entendendo isso? Isso pode nos inspirar a tomar atitudes diferentes, porque só tem resultados diferentes quem toma atitudes diferentes. Só vivem numa profundidade com Deus aqueles que se lançam nessa profundidade com Deus, aqueles que buscam de forma intencional. Sabe, querido, nosso Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele rasgou o véu e todos nós temos acesso. Agora, quem vai mergulhar mais fundo depende da fome, depende da sede, depende de cada um. Eu acho isso maravilhoso, porque Deus Ele não escolhe uns, sabe, para derramar mais da presença deles e outros para derramar menos. Não. A palavra de Deus nos ensina: e buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, a responsabilidade de buscar de todo o nosso coração, de todo o coração, é nossa. E serei achado de vós. Então por que algumas pessoas acham e outras não? Algumas sentem a presença e outras não. Umas vêm para a igreja e não sentem nada e saem da mesma forma que entraram, e outras são transformadas, mudadas, curadas, no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele está de olho, procurando os verdadeiros adoradores. Ele faz sim acepção de atitudes. Tem pessoas que se lançam e querem e vivem e buscam e se esforçam, que não querem viver uma eterna caminhada, mas que querem se lançar a um nível acima, querem correr a corrida que foi proposta por Jesus. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Esse texto nos ensina, querido, que existe muitas pessoas que vieram antes de nós e que fizeram a diferença. E assim como essas pessoas viveram coisas extraordinárias, nós também podemos viver. Amém, querido? O nosso Deus é o mesmo que curou, continua curando hoje. O mesmo que libertou, continua libertando hoje. O mesmo que agiu no passado, que abriu o mar vermelho, Ele continua abrindo o mar hoje. O mesmo que calou a tempestade, continua hoje calando a tempestade. O mesmo que guardou o povo no deserto, continua guardando o povo nos dias de hoje. O mesmo Deus que proveu lá no Monte Sinai, continua provendo nas nossas vidas hoje. O Deus, Ele é o mesmo, querido. Agora saia desse natural, saia desse lugar que limita a sua visão, se arrisque, vença você mesmo, vença suas próprias limitações. Tem gente que a limitação da pessoa é no que diz respeito à disciplina. Ela não consegue ter uma vida constante na presença. Ela tem um problema sério de ler a palavra todo dia, de buscar a Deus todo dia. Ela vive num alto e baixo, ela não consegue ter uma constância, querido. Isso parece muito com uma corrida, com manter constância. Sabe, querido, nós precisamos entender que para corrermos, nós precisamos nos preparar. E é o todo dia, é o dia a dia que vai nos fazer conseguir correr uma maratona ou viver experiências mais profundas na presença de Deus, espiritualmente falando. Sabe, querido, existe muitos que podem e devem nos inspirar. Segunda coisa que eu vejo que nos ensina muito: precisamos nos livrar de todo peso. Livre-se de todo peso que possa te tornar vagaroso. Perceba que tem duas coisas no texto. Ele está falando de peso e logo depois ele vai falar de pecado. Então existem pesos que não são propriamente pecado. Existem coisas que às vezes nós insistimos em carregar, que nos impede de viver uma corrida, que nos impede de alcançarmos um potencial maior, de vivermos experiências mais profundas, e que não necessariamente isso é pecado.
Paulo está falando de duas coisas aqui. Desse peso que muitas vezes a gente insiste em carregar, e do pecado que nos atrapalha. Agora, a gente precisa separar muito bem. Existem coisas que não são pecado, que são legítimas, mas que atrapalham a gente na nossa caminhada, e a gente precisa aprender a renunciar. Existem algumas coisas que nós precisamos abandonar, mas isso só na vida de quem quer correr. Porque tem gente que insiste em carregar coisas que não precisa carregar. Tem gente que insiste em viver uma religiosidade que não precisa viver. Tem gente que insiste em viver coisas que Deus nunca cobrou, nunca pediu, mas a pessoa ela insiste em viver dentro daquela caixinha da religiosidade, de uma mentalidade errada. Existem coisas que nos impedem de, desfrutarmos da plenitude na presença de Deus. Existem algumas limitações, coisas que nós insistimos em carregar, frustrações, mágoas, ressentimentos, coisas que a gente insiste em carregar, pesos. Porque se tem uma coisa que a gente precisa entender é que o jugo de Jesus, ele é suave, ele é leve, e ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então existem pesos que a gente precisa abandonar, coisas que nos impedem de vivermos com excelência a carreira que nos foi proposta, a corrida que nos foi proposta. E aqui eu não comecei a falar de pecado, eu estou falando de coisas que às vezes não é pecado, mas que você precisa abrir mão. Se você quiser correr, se você quiser avançar, se você quiser viver aquilo que Deus tem para a sua vida com plenitude, viver a aceleração no reino espiritual, deixar o Espírito Santo fluir, ser cheio da presença de Deus, existem coisas que nós precisamos fazer. Querido, Paulo, ele está aqui nos chamando para isso. Existem coisas que nos tornam vagarosos. Talvez você esteja quase parando, quase desistindo e não aguentando mais, porque você está carregando muito peso que não era para carregar. Muito peso que não era para carregar. Tem gente que anda triste de um lado e para o outro, porque está carregando um monte de coisa que não era para carregar. Tem gente que se desentendeu, ou se magoou, ou aconteceu alguma coisa na sua vida, e que ela não precisava carregar aquilo, mas ela insiste em carregar aquilo. Ela não desvencilha, isso do seu coração, ela insiste em carregar aquilo. Existem pessoas que até vêm na igreja, mas não conseguem fluir, porque está pesada, com peso emocional, com uma sobrecarga. Querido, quer uma coisa? Só tem uma forma de você se livrar dessa sobrecarga. Sabe como que é? Largando isso, desapegando disso, abandonando isso, perdoando. Não tem outra forma não, querido. Não tem outro jeito não. Ou você vai insistir, e você vai viver sempre nesse alto e baixo. Parece que nunca flui, nunca rompe, nunca avança. Sabe por quê? Porque está insistindo em carregar pesos emocionais, espirituais. Paulo está falando: nos livremos de todo o peso que nos torna vagarosos. Amém? Às vezes você está querendo correr, mas você não se preparou adequadamente. Você não se vestiu com as roupas adequadas. Você não está vivendo uma vida de santidade. E isso está te atrapalhando, querido? Isso está te atrapalhando nessa corrida espiritual que nós estamos falando. Você não está com a roupagem adequada. Você está, com peso. Aquele pecadinho de estimação, que você insiste em sempre carregar com você.
Agora não ache você que você vence esse pecado sozinho, não, é com auxílio do Espírito Santo. Agora, se você colocar isso diante de Deus e decidir firmemente no seu coração, querido, Ele é o Deus que livra, que liberta, que arranca esse pecado, que arranca esse peso, que arranca essa mágoa, que arranca essa dor, que arranca isso que está pesando aí em você, impedindo de você fluir, impedindo de você avançar, impedindo de você correr. Deus tem coisas grandes, uma vida abundante para você, e você está insistindo em viver debaixo de peso, debaixo de cobrança, e às vezes cobranças que nem Deus está fazendo ao seu respeito. Tem gente que se cobra tanto que não consegue sair do lugar. Porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todo espírito de culpa, todo espírito de vitimismo, todo peso, seja repreendido sobre a sua vida nessa noite. Tudo que te amarra, te impede de fluir, de avançar, de romper, larga esse peso, larga, seja alegre. Para que você insiste? Você sabia que a gente tem que fazer mais força para não sorrir do que para sorrir? Você sabia disso? Para você ficar amargurado, você ficar de cara fechada, você tem que fazer mais força facial do que sorrir? Você sabia disso? Tem gente que prefere fazer mais força, mas não consegue viver alegre, porque tem um peso, tem algo que está prendendo. Mas Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite, querido, em nome de Jesus, para arrancar todo o peso, para tirar todo o peso, toda amargura do seu coração, por causa das frustrações que você viveu do passado. Te magoaram, te injustiçaram, te traíram, e você não consegue abandonar esse peso. Deus te trouxe aqui nessa noite para você se livrar desse peso. Esse peso ele vai ficar, querido. Você vai sair daqui leve, mais leve do que você nunca imaginou. Eu profetizo em nome de Jesus a leveza do céu sobre a sua vida. Eu profetizo o entusiasmo de Deus entrando no seu coração, a alegria do Senhor invadindo você. Toda mágoa, toda dor, todo peso, todo pecado de estimação será arrancado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O pecado nos atrapalha, querido. O pecado nos afasta de Deus. O pecado não nos permite viver em plenitude, viver a carreira que o Senhor tem para a nossa vida. Eu estou caminhando para o fim. Nós precisamos entender, querido, que nessa corrida precisamos abandonar os pesos e principalmente o pecado. Pecado é errar o alvo, tudo que nos afasta de Deus. Pecado, não existe pecadinho, não existe pecadão, e a gente tem que entender isso. Pecado é pecado, mentira é pecado. Aquela mentirinha, aquele jeitinho brasileiro, aquela situação meio mal resolvida, é pecado. Não compactue com isso, não aceite isso na sua vida. Se você não consegue sozinho, peça ajuda a Deus. Se você não consegue se livrar sozinho, peça ajuda a Deus. Ele vai tirar isso de você, Ele vai arrancar. Vinde a mim, vinde a mim. Vá a Jesus, peça ajuda. Ele vai te ajudar. Ele não quer te ver assim. Ele não quer ver você amarrado a esse vício, aprisionado a esse vício de pornografia, a esse vício de carnalidade, a esse vício. Ele não quer te ver aprisionado, agarrado. Venha a Ele.
e conhecereis a verdade vos libertará. O jugo, ele tem que ser despedaçado, por causa da unção. Tudo aquilo que tem te prendido, te amarrado, eu repreendo na sua vida em nome de Jesus, querido, nessa noite. Pecados escondidos, ocultos, pessoas que insistem em viver uma vida dúbia, que insistem em viver dentro da igreja de uma forma, mas lá fora de outra, que vivem uma hipocrisia, achando que podem esconder de Deus a sua pecaminosidade. Não dá, querido, não dá para esconder de Deus. Você pode esconder do homem, do pastor, da liderança, mas Deus está vendo, e isso está te atrapalhando. Larga disso. Isso vai terminar mal para você, isso vai acabar mal para você. O salário do pecado é a morte. Isso pode, e se você não se levantar, isso vai te levar para o inferno. É isso mesmo que Deus está trazendo da sua memória agora, que você fala, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, querido. Muitos vão para o inferno por causa do nada a ver. Toma cuidado, querido. Não relativize as coisas. Nesse mundo tudo é relativo. Quem disse isso? Existe uma palavra, existe o Deus que criou todas as coisas, tem um manual, uma forma correta de se viver. Não se engane com isso, não se iluda com isso. Esse mundo tem pregado por aí, onde o certo se torna errado, o errado se torna certo. Uma inversão de valores. O pecado, ele vai te atrapalhar, já está te atrapalhando, e se você não vigiar, a morte é a consequência do pecado. Não podemos minimizar o pecado, temos que ser radicais contra ele. Radicais contra aquilo que nos separa de Deus, radicais contra aquilo que nos impede de corrermos a carreira e o propósito de Deus na nossa vida. Talvez essa tristeza, esse ressentimento, seja fruto do pecado que você tem insistido em carregar. O texto ele continua falando: e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Tem que ter perseverança, tem que insistir. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de parar. As pessoas só se lembram de quem não desistiu, querido. Só inspira quem não desistiu. Quem desiste vira anônimo. As maiores histórias que nos inspiram são de pessoas que não desistiram. Não é hora de parar, não é hora de desanimar, não é hora de se acovardar diante dos desafios. Não é hora de se menosprezar diante da sua pequenez, porque não é sobre a sua pequenez, é sobre o Deus que você serve. É sobre o Deus poderoso que está em você e que atua através de você. Sabe, se arrisque se necessário for, mas não aceite viver, sabe, uma mesmice. Começa a se desvencilhar desses pesos que te limitam, esse sentimento de inferioridade que você carrega, e você insiste em carregar isso, dizendo que você não pode, de que não é para você, de que
você não é capaz. Você ouviu isso talvez da sua família, de alguém, e você tomou isso como uma verdade para você. É mentira de Satanás. Deus é poderoso para fazer na sua vida infinitamente mais daquilo que você pensou, imaginou, projetou, porque Ele é poderoso. Se você não pode, Ele pode. Confia nele. Confia nele. Confia no poder. Se apegue ao poder de Deus. Quem se autolimita está sendo incrédulo, porque não é sobre o seu potencial. Ou será que você não acredita que você serve a um Deus que pode todas as coisas, um Deus que operando ninguém impede, um Deus que querendo fazer, querendo te usar, ninguém pode parar aquilo que Deus quer fazer e já começou a fazer na sua vida. Abandona esse sentimento de incapacidade, de frustração, de engano de Satanás, e persiga a promessa de Deus com perseverança. Persiga, querido, o alvo, persiga essa linha de chegada com todas as suas forças. Entra nessa corrida e persiga, persista, segura firme, vai em frente, resiste, avança, não para, dá mais para Jesus, faz mais para o reino, porque nessa caminhada, nessa corrida, Ele está do seu lado, Ele pega na sua mão direita, Ele te capacita, Ele te encoraja, Ele te trouxe aqui para te dizer: filho, não é hora de parar, é hora de avançar. E nesse momento que você está sentindo tanta dor, tanta exaustão, é o momento que eu vou elevar o nível, é o momento que você vai aumentar a sua resistência. É nessa hora que parece que você não vai aguentar mais, que você dá um pouquinho mais, e eu estou te esticando, eu estou te melhorando, eu estou te aperfeiçoando, eu estou dando mais fôlego para você, eu estou fazendo você resistir, para você experimentar e viver coisas maiores na minha presença. Ah, querido, é nessa hora, querido, que parece que você não vai aguentar mais, mas você mesmo assim você fala: não, eu vou até o fim, eu vou dar o meu máximo. Ah, é nessa hora que Deus está te esticando. É nessa hora, querido, que você está pegando resistência. É nessa hora que você está melhorando o seu tempo. É nessa hora que você está crescendo. Deixa Deus te esticar. Deixa Deus fazer na sua vida. Ah, mas está doendo, pastor, não estou aguentando. É Deus está fazendo. E Deus está falando: vai, continua, vai, não para. Eu sei que está doendo, mas vai, é assim mesmo. Faz parte, a dor faz parte do crescimento. Vai mais um pouquinho. Vai que tem mais. Eu tenho mais para derramar sobre a sua vida. Eu tenho mais para te revelar. Vai mais um pouco. Vai. Que eu estou aumentando a sua força. Que eu estou aumentando o seu fôlego. Vai mais um pouco. Não pare agora, que você vai ver eu agir na sua vida. Quando o seu potencial acaba, o meu entra. Quando o seu limite chega, eu ajo, eu faço. É nessas horas que Deus Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando na sua vida, no seu emocional, na sua mente, no seu coração. Ele está trabalhando, querido. Se tivesse tudo bom, tudo bem, aí você tinha que se preocupar. Mas você está sendo esticado. Você está vivendo momentos de dificuldade. Você está vivendo desafios maiores. Se alegra, porque Deus está te esticando, e Deus vai te conduzir a coisas maiores, Deus vai te conduzir a coisas melhores, Deus vai elevar o nível. Corramos
com perseverança a corrida que nos foi proposta. Deus está nos propondo essa corrida. Jesus está falando: filho, tem uma corrida, mas é uma proposta, você aceita ou não? É para quem quer correr. Essa corrida está sendo proposta para você. É para quem quer viver coisas maiores. A corrida que nos foi proposta. Uma coisa que nós precisamos aprender é que cada um tem a sua corrida. A gente não pode comparar a corrida do outro com a nossa corrida, porque cada um tem a sua corrida. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, e cada um desenvolve numa aceleração diferente. Não queira se comparar. Agora perceba que a corrida, ela é necessária. Sair da estagnação, sair do lugar de conforto, sair do lugar que nos limita, não é algo opcional. A corrida está sendo proposta para você. Eu não sei qual vai ser o seu tempo. Tem gente que já vai acelerar e já vai sair lá na frente. Agora tem gente que vai começar um passo de cada vez, vai resistindo, vai indo, vai avançando, vai melhorando, cada dia mais, desenvolvendo melhor. E você vai chegar no final. Você vai chegar no final. Nós não estamos medindo o tempo, nós estamos medindo o trajeto. Existe uma corrida e existe uma chegada, existe um objetivo, existe um alvo, e nós vamos chegar no final. Nós vamos até o fim. Você não vai parar. Essa dificuldade não vai parar você. Essa guerra não vai parar você. Esse problema que você está vivendo não vai paralisar você. Esse sentimento de inferioridade está saindo da sua vida hoje. Esse peso que você carregava está saindo das suas costas hoje. Eu profetizo: você vai vencer, você vai avançar. Faça isso no seu tempo. Só não aceite continuar da mesma forma, do mesmo jeito. Progrida, avance. A corrida foi proposta. A corrida, querido. Eu não estou aqui, querido, dizendo que para todo mundo vai ser igual, porque não vai ser. Cada um tem uma corrida. Deus me chamou para ser pastor. Talvez essa não seja a sua corrida, mas é a minha corrida. Talvez Deus te chamou, querido, para ser um evangelista, um missionário. Essa é a sua corrida. Talvez Deus te chamou para ser um empresário que vai ganhar muitas almas para Jesus lá no seu trabalho. Essa é a sua corrida, corra ela. Sabe, faz a diferença lá no ambiente onde Deus te colocou. Talvez Deus te chamou para ser médico. Essa é a sua corrida, filho. Você vai fazer a diferença lá. Você vai ajudar pessoas, você vai pregar o evangelho lá naquele hospital. Talvez Deus te chamou para ser um advogado, um psicólogo. Qual é a sua corrida? Qual é a sua corrida nessa terra? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Encontre o seu propósito. Não se compare, não se compare. Talvez Deus te chamou para ser pastor. Você está preparado? Agora, não feche os teus ouvidos para a vontade de Deus para a sua vida. Você acha que eu queria ser pastor? Não é sobre o que queremos. Qual é a sua corrida? Jesus está propondo para você uma corrida. Qual é a sua corrida? Não se compare com ninguém. Tem uma corrida para você. Não se compare. Tem uma corrida proposta para você. Qual é a sua corrida? Faça a diferença lá no seu trabalho. Faça a diferença com a sua profissão, com aquilo que Deus te confiou. Faça a diferença, seja luz lá na sua faculdade. Qual é a sua corrida? Você está correndo ou você está parado? O problema é que a corrida está proposta e pessoas insistem em ficar paradas. Qual é a sua corrida? Corra! Se levante! Qual é a sua corrida? Vá! Você não é igual a ninguém.
Deus te fez diferente, tem uma corrida para você. Se levante e corra, se levante e avance, se levante e faça a diferença. Você que é líder de célula, Deus te chamou, Deus te entregou algo, corra, corra. Deus te deu dons, Deus te deu talentos. Qual é a sua corrida? Perceba e corra. Sai desse lugar de estagnação. Sai desse lugar de paralisia espiritual. Sai desse lugar, levanta e anda. Se coloque de pé. Quero orar por você. Qual é a sua corrida? Se levanta, querido. Se levanta, querido. Se levanta, se levanta. Abra os teus ouvidos. Deus está te propondo uma corrida nessa noite. Abra os teus ouvidos. Deus está te propondo uma corrida nessa noite. Deus está te propondo uma corrida nessa noite. Ei, não é sobre você.